8h24, seguimos com outras notícias e informações. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, autorizou sigilo para viagens de autoridades e políticos em aviões da Força Aérea. Vamos acompanhar todos os detalhes na reportagem do Bruno Pinheiro. A proposta de Bruno Dantas, o presidente do Tribunal de Contas da União, visa uniformizar até que uma fiscalização que está em andamento seja concluída. Que voos, então, de altas autoridades não sejam divulgados à lista de passageiros. Essa medida será aplicada para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, ministro Roberto Barroso, que é o presidente da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, e para o Procurador-Geral da República também, considerados altas autoridades. De acordo com o Tribunal de Contas, isso é uma medida de segurança em relação às autoridades. Então, os voos da Força Aérea Brasileira, os jatinhos que fazem essas viagens saindo daqui da capital federal ou de outra região, quando forem viagens dessas autoridades citadas, a lista de passageiros não será divulgada até que volte ao normal, até que uma fiscalização que está em andamento seja finalizada. Esse foi o entendimento do Tribunal de Contas da União na última terça-feira. Nesta quarta-feira, a FAB disse que iria se manifestar, mas que o responsável pela resposta, o comandante, estava em função dos últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul e ainda não se manifestou em relação a esta medida que será adotada. Esta medida não envolve os parlamentares e nem mesmo ministros de estados da esplanada dos ministérios, mas a decisão já acaba gerando uma repercussão tanto nas redes sociais quanto também no Congresso Nacional. De Brasília para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro. Momento de análise e opinião. Amanda Klein, o que é preciso considerar em relação a essa autorização do Tribunal de Contas da União? Porque, de um lado, há a necessidade de proteger essas autoridades, só que do outro, também é preciso considerar a transparência que o serviço público exige. E aí? Sinceramente, eu acho que ao pesar esses dois direitos, a transparência, o escrutínio da sociedade, da população sobre os gastos, o uso dos recursos públicos prevalece. E por um motivo muito simples, essas informações são divulgadas apenas após os voos e não antes. Então, esse argumento da segurança da autoridade pública fica um pouco fragilizado, cai por terra. Quanto mais luz houver sobre o uso dos recursos públicos, melhor. Até porque, historicamente no Brasil, os jatos da FAB têm tido uso muito indevido. Normalmente as autoridades usam os jatos mais do que deveriam, usam para dar caronas para pessoas que não têm nada a ver, para familiares, para parentes. Isso acaba sendo usado como um transporte aéreo, transporte de passageiros que não necessariamente tem a ver com o evento que a autoridade atenderá. Aliás, o Brasil deveria se mirar no exemplo de países europeus, no exemplo de países escandinavos, imagino até que no dos Estados Unidos, em que as autoridades usam muito mais aviões de carreira para se locomover do que jatos da FAB. Imagina quanto custa a hora de voo, um voo particular, né? Custeado, financiado com o nosso dinheiro, versus um voo comercial. A verdade é que as autoridades públicas, inclusive ministros de Estado, talvez uma exceção aos presidentes de poderes, mas inclusive ministros de Estado, deputados, senadores já fazem isso, mas tem que acostumar a pegar voo de carreira. É assim que deve ser. Exatamente, e aí é interessante a gente ver o malabarismo do Tribunal de Contas para tentar justificar essa decisão, essa medida. Não pode ter sigilo com relação a esse tipo de viagem, com relação a esse tipo de gasto público, especialmente porque a divulgação ela é posterior, ela não é prévia. Qualquer objetivo de dar segurança às pessoas que estejam sendo transportadas, ela se justifica no fato de não haver uma divulgação prévia. Ok, agora a divulgação posterior, ela é fundamental dentro dos deveres de transparência que estão estabelecidos na Constituição. Não se pode flexibilizar isso em benefício de uma ou de outra autoridade.
a Amanda colocou bem essa questão do voo de carreira. O voo de carreira, ele é uma opção que deve ser cada vez mais usada pelas autoridades, independente do fato de ser, por vezes, chefe de poder ou ocupar determinados cargos de grande destaque, mas isso acaba tornando mais transparente, muito menos custoso e acaba aproximando determinadas autoridades da posição de pessoas normais, pessoas que praticam atos do seu dia a dia. Então, eu vejo que o Tribunal de Contas errou e errou feio nessa questão.